Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E hoje vamos jogar contra um jogador do país da Moldávia, que eu não sei onde fica nem qual continente, mas deve ser um país bonito, certo? Vamos aqui com o jogador fazendo E4, eu faço agora E5, o jogador faz peãozinho D4 aqui. Falando de peãozinho D4 desse jeito assim, eu não sou muito fã, né? Isso aqui é meio esquisito, né? Mas tem muitos jogadores que utilizam nessa faixa de rating, certo? Eu capturo o peão de D, ele captura com a dama e agora eu jogo cavalo F6, C6 na verdade, né? Bom, por que eu não gosto desse peãozinho aqui? Basicamente por conta disso aqui. Você já tá tomando um tempo aqui na dama dele, né? Isso é um pouco prejudicial para o desenvolvimento das peças brancas, certo? Bom, aqui ele joga a dama em E3 e aqui eu faço o cavalo F6. Agora ele faz peãozinho A3, que é um pouco esquisito, né? Acho que a ideia é só não deixar entrar cavalo, essas peças aqui assim. Mas eu não ia fazer isso, A ideia mesmo é sempre desenvolver as peças, né? Eu sei que é muito tentador. Não vou negar, eu sei, é muito tentador você jogar um cavalo aqui, jogar um bispo aqui pra dar um cheque, fazer alguma coisa. Porque o cavalo aqui, por exemplo, ele já entra aqui, né, nessas posições de duplos. Então é muito forte, né? Eu sei que é tentador, mas você tem que sempre fazer, sempre ir junto dos princípios do xadrez, né? Aquilo que eu falo sempre pra vocês, né? O princípio. É muito importante você seguir os princípios da abertura, né? Que é um dos tipos de princípio que tem. Porque existe princípio no xadrez pra muita coisa, por exemplo. Princípio das aberturas, o princípio do meio jogo, o princípio de finais, o princípio das táticas. Tem vários tipos de princípios que você não pode quebrar, é como se fosse uma lei marcial lá. É lei marcial que fala? Eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim, é uma lei que você não pode mudar, né? Como se fosse a lei da gravidade, não tem como mudar, nem a lei da física, né? Não tem como mudar também. Então são leis que você não pode mudar, e o xadrez tem muito essa, né? E claramente, você que é um jogador que tá nessas faixas de rate, não invente moda, né? Faz o mais básico. E qual que é o básico? O básico aqui depois de A3 é você fazer o quê? Um G6, por exemplo, para a ideia de fazer um bispo G7. Ou então, antes de um G6, você poderia ter um bispo E7 também, entendeu? Esse tipo de lance. Por quê? Porque você está desenvolvendo a peça, tá vendo? Você está desenvolvendo sua peça para você fazer o rock o mais rápido possível, certo? Não fugindo dos princípios, né? Bom, aqui o jogador faz cavalo C3 e agora bispo G7. Agora ele faz bispo D7, D2, né? E agora eu faço pequeno rock. O jogador faz grande rock aqui. Eu não achei esse rock ruim, na verdade eu achei até legal, né? Diferente, né? Dá pra fazer estruturas diferentes de jogo. Bom, grande rock, certo? Agora o jeito é atacar pela ala da dama aqui, né? Avançando os peões aqui, tentando alguns ataques malucos nessa ala. Agora é a hora de começar um ataque de forma maluca aqui, né? Com os peões. Bom, aqui primeiro faço um D6 aqui com a ideia de começar a tirar primeiro o bispo, né? Ele joga cavalo D5 e agora eu simplesmente tiro o meu cavalo aqui para G4, atacando a dama dele aqui, incomodando um pouco, né? Inclusive eu não quis tomar esse cavalo aqui porque esse peãozinho ia ficar bom. Na verdade, esse peão ia atacar minha posição, ia ficar meio chato para lidar com esse peão, então resolvi não tomar, né? Então cavalo G4 e agora ele tira a dama para F4, certo? Bom, aqui já começa a complicar algumas coisas, né? O imediato é bispo em... O imediato aqui que o computador fala, né? Que dá 4 pontos para as negras, já que aqui a pontuação cresceu demais. Ele fala que bispo E5 era o poder aqui, né? E eu acabei não enxergando esse bispo E5, na verdade, né? Foi vacilo meu, porque o lance certo era aqui, era muito bom esse lance. Esse lance era bom, acho que... deixa eu pensar por que esse lance era bom. Na verdade, eu não sei qual era o lance aqui. Aqui ele fala que G5 é o lance certo, né? Eu não sei por que esse lance é bom. Cara, deve ter algum tático aqui. Toma, cavalo F2. Sei lá. Bom, não importa muito bem, mas vamos aí. Voltei o cavalo, coloquei cavalo E7. O jogador toma o cavalo dele, né? Eu capturo ali o cavalo dele. Essa troca foi interessante pra mim, eu gostei. Que ele faz um H3 e aqui eu volto o meu cavalo pra F6, certo? Bom, aqui ele joga bispo em D3 aqui. E agora eu jogo meu cavalo H5 atacando a dama dele aqui, tentando ganhar um tempo, tentando melhorar meu bispo também, tentando fazer alguma coisa com esse cavalo aqui. Eu queria fazer alguma coisa com esse cavalo, certo? Aqui ele recua pra F3 e agora eu jogo meu peãozinho em B5 e é um peão armadilha, né? Esse aqui é muito gostoso porque eu vejo que os jogadores aqui eles são muito secos. Eles vão... Sabe no futebol? Quando você tá jogando bola e aí vem aquele cara seco pra pegar a bola e você só dá aquele passinho pro lado e joga a bola entre as pernas dele, faz um rolinho lá, uma sainha nele.
com uma facilidade. O cara vem secão assim. O xadrez tem isso também, cara. Por incrível que pareça. Tipo, você dá um peão pro cara, você dá essa. Você instiga, né? Você dá aquela instigada. Vou dar um peão pra você. Aí o cara ali olha aquele peão e fala, mano, ele entregou o peão. Aí ele vai seco no peão, ó. Seco. Pensou por 14 segundos e tomou o peão. Ele viu que não tinha nada de ruim ali. Foi seco no peão. Entende? Então foi um peãozinho armadilha, né? Muitos jogadores de 1100, 1200 caem nessas armadilhas, né? E por que eles caem nessas armadilhas? Porque aqui já vai mais um conselho para você que tem 1200 de rating. É o seguinte, cara, às vezes você só pensa em um lance só. Você não pensa em 2, 3 lances à frente, entendeu? Você tem que sempre pensar 2, 3 lances à frente. Como assim? Ah, tomei peão, tá, e depois, o que as negras vão fazer? Vão fazer torre, por que torre aqui? É interessante a torre aqui porque tá atacando esse ponto, bispo rasante. Então tem que ter essa ideia, essa noção. Tem que sempre pensar 1 ou 2 lances à frente. Tipo assim, pô, por que o cara entregou peão? Tem que ter algum motivo. Tentar descobrir o motivo, entendeu? E tenta ver 2, 3 lances das negras na frente pra você ter mais ou menos uma ideia, né? E os jogadores de 1200 aqui, eles não pensam assim. Eles só fazem um lance lá e esquecem dos futuros lances, né? E acaba perdendo. Às vezes o cara até sabe desse tático aqui, né? Às vezes o cara até sabe que tem um tático aqui. Porém, ele não calcula, ele não faz o cálculo, ele não analisa, ele não vê nada e aí ele só sai jogando, né? E tipo assim, cara, isso aqui eu também culpo um pouco de jogadores de blitz. Eu sinto que jogador que joga muito rápido, assim, partidas rápidas, é porque fica jogando blitz o dia inteiro. E é aquilo que eu sempre falo, né? Jogar blitz não vai te evoluir no xadrez. Pode deixar você, vamos dizer assim, melhorar sua técnica. Pode melhorar sua técnica. O que é técnica? Umas pessoas já me perguntaram, né? O que é técnica no xadrez? Me explica esse negócio de técnica no xadrez. Técnica é, por exemplo, você tá num final de partida e você tem tipo 2 peões a mais que o seu adversário. 2 peões numa ala vazia, certo? Você tem que ter a técnica para jogar rápido aquilo e conseguir ganhar. Isso é técnica, você tem que ter a técnica para ganhar. Por exemplo, um outro tipo de técnica é no final de partida você ter a dama e o rei contra o rei adversário. É só você dar o checkmate com a dama, né? Saber movimentar a dama rapidamente para dar o checkmate rápido da dama. Ou então saber dar um checkmate rápido com as 2 torres. Ou então saber dar um checkmate rápido com os 2 bispos no final de partida. São técnicas, né? Isso daí é chamado de técnica, que não precisa de tempo para pensar ou cálculo. É técnica, você só vai fazer instintivamente os lances rápidos, muito rápidos, né? Porque você já sabe que você já tá ganho a partida, não tem como você perder. E isso é técnica, entendeu? Isso daí você consegue jogando, né? Jogando bastante, caindo em posições assim, que sempre vai vir. Porque assim, vocês têm que entender uma coisa, final de partida, talvez agora que você tem 1200, 1500, 1600, 1700 de rating, talvez não faça tanta diferença, né? Talvez os jogos nem cheguem nas finais de partida. Porém, para um jogador de 1900 para cima, a maioria, não vou dizer a maioria, mas metade das partidas já começa a chegar em finais de partida, entendeu? Começa a ter muitos finais. Vocês já repararam que os grandes mestres, os grandes mestres, na maioria das vezes, sempre chegam em finais de partida, onde fica tipo peão versus peão, sei lá, torre versus cavalo, torre versus torre, com um peão a mais de vantagem, sempre no final de partida com os mestres. Então, chega um nível de jogo, começa a funilar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria dos jogos, os jogadores não vão errar no meio jogo, não vão errar na abertura. Então o jogo vai ser tipo realmente no limite mesmo, entendeu? Vai ser realmente no limite. E no limite é onde? No final de partida. Que é onde você vai pegar uma vantagenzinha e vai levar pro final de partida. Por exemplo, vamos supor que eu tô jogando na minha conta principal lá, 2000 de rating. Beleza, tô jogando contra um jogador de 2100, por exemplo. Cara, se eu conseguir ganhar 2 peões no meio jogo, na mesma hora eu vou trocar, fazer de tudo pra trocar todas as peças, trocar dama, trocar torre, trocar tudo, porque eu sei que no final, com esses 2 peões a mais, eu vou vencer. Entendeu? Eu vou vencer. Basicamente isso. Então, quando você tá subindo de rating no xadrez, você vai começar a se deparar com isso, que muitas partidas suas vão pra finais, né? Então, por isso que eu sempre falo, eu não só eu, né, mas como várias outras pessoas falam, não estudem finais quando você tem um rating baixo. Se você tem, eu falo assim, se você tem menos de 1800, você não tem que estudar finais de partida. Não faz sentido, entendeu? Porque a maioria dos jogos abaixo dos 1800 vai acabar no meio jogo. Vai acabar no meio jogo com você entregando cavalo, ou seu adversário entregando uma torre, ou cravando alguma peça, entendeu? Então não é muito necessário você saber finais, com perfeição, logicamente, né? Tem que saber um pouquinho, você tem que saber, óbvio. Mas com perfeição não precisa, entendeu? Então isso basicamente é técnica de xadrez, né?
que é mais instintivo. E eu tava falando isso por causa da Blitz, né? Eu vou explicar. O Blitz, o bom do Blitz é que você pode treinar algumas técnicas, né? Por exemplo, finais de torre, porque, por exemplo, partidas de 3 minutos, pode ser que você consiga mais vezes chegar em finais de partida, né? E aí você acaba tendo a experiência de poder jogar rápido, ter a visão de conseguir dar um checkmate rápido, de movimentar rápido as peças lá com o peãozinho, saber dar mate com o peão, saber subir os peões mais rápido, saber que você tá ganhando e usar as técnicas do sei lá, mate de dama, mate de torre. Então o Blitz é bom para você treinar essas técnicas, né? Eu acho legal. Porém, né? Novamente, o Blitz, na minha visão, não é muito bom pro xadrez, né? Pra você evoluir o seu xadrez. É bom pra brincar um pouco, pra você dar uma brincada, pra você zoar. Eu acho legal, mas não acho que seja bom pra você evoluir realmente seu xadrez em partidas rápidas. Porque o puro xadrez, o suco do xadrez, o suco mesmo do xadrez tá em partidas assim, mais demoradas, né? De 10 minutos pra cima. Isso daí é o suco do xadrez. Que dá pra você pensar. Você não vai ficar fazendo lances tosco toda hora, entendeu? Mas beleza, vamos continuar aqui, certo? Bom, aqui o jogador vai no seco no peãozinho de B5. E eu simplesmente jogo torre B8, já fazendo aquela linha muito forte aqui, né? E aí você deve estar se perguntando, pô, ele pode defender, que defendeu com a dama, né? Ele podia defender tanto com a dama, quanto com o peão também, né? Ou então o outro peão também pode defender dessa forma o bispo, né? Fechando a coluna. Beleza, mas eu já tinha previsto isso também, entendeu? Como? Como que você preveu isso tão rápido, menino? Me explica isso. Você é gênio do xadrez? Não, não sou gênio do xadrez. Porque eu já joguei tantas partidas com posições que caíam dessa forma assim, que eu simplesmente sei que torre vai atacar aqui, porém esse bispo ele vai sair daqui quando eu fizer peão, nessa diagonalzinha aqui, tá ligado? É tipo, não tem tática, que é basicamente percepção de jogo, né? Então, basicamente ele jogou dama E2 e eu simplesmente faço peãozinho. Então agora, ou ele captura peão, mas vai cair toda a posição, né? Ou ele entrega bispo, né? E o que ele vai fazer? Não tem o que fazer. Vai perder uma peça inteira. Ou vai perder o jogo, né? Basicamente. Então, aqui ele tira o bispo. Eu falo, não, vou tirar meu bispo. Não quero mais. Vou tirar meu bispo daqui. Bispo H4. Bispo A4. Certo? Bom, aqui, cheque. E aqui a posição praticamente acaba, né? Porque aqui é 11 pontos para as peças negras, né? Esse cheque com o bispo... Ah, você deve estar se perguntando. Pô, mas por que não torre e sim o bispo? Por que você não usou a torre aqui? Não faz sentido. Por que você usou o bispo? Porque o bispo ele é imediato, cara. Como assim? Ele é um cheque imediato, tá vendo? E você força o jogador a movimentar o rei dele. É um lance imediato. Quando eu vou com a torre, eu tô dando um tempo pra ele fazer algum lance. Algum lance de defesa, algum lance de ataque, alguma coisa assim. Entendeu? Agora, quando eu vou com o bispo direto, é forçado ele a movimentar o rei. É forçado. Ele tem que mover o rei. Eu tô controlando as ações do meu adversário. Eu sei que parece muito besta isso que eu tô falando, né? Ah, é muito simples isso que você tá falando. Eu sei que é simples, porém, muita gente não faz. Às vezes você que tá falando que é muito simples, às vezes você não faz esse lance. Eu só fui entender um lance assim, do imediato de fazer o lance, obrigar o seu adversário a fazer lances, quando eu tinha lá pros meus 1.800 pontos. 1.800 que eu comecei a entender esse tipo de lance. Se fosse antigamente lá dos meus... Ó, por exemplo, eu com 1.700 de rating, eu fazia torre aqui. Porque na minha cabeça eu falava assim, torre aqui, vou jogar torre aqui e depois mate aqui embaixo. Olha só como eu sou burro. Era isso que passava na minha cabeça, né? E esse é um lance errado, é um lance de burrice. Entendeu? Então, e nessa época aí eu tinha meus 1.700 de rating, todo feliz da vida. Eu sou grandão. Não, mano. Tá ligado? Tinha muito que aprender no xadrez ainda, né? E esse aqui é um dos exemplos, né, que eu explico aqui. Né? Basicamente, aqui é imediato mesmo, aqui é forçado mesmo a movimentação. Então pensa só, se um jogador de 1.700, que era eu, fazia errado o lance, imagina um jogador de 1.200, 1.300, entendeu? Então parece besta, mas na verdade são esses pequenos lances, novamente, eu adoro falar isso, novamente, são esses pequenos lances que dão pra você o quê? Dão a consistência de jogo. E o que é consistência? Você sempre ter uma qual que é o nome daquilo lá? Sei lá, precisão. Você sempre tem uma precisão nos seus lances, né? Então vamos ver aqui como foi essa partida. Bom, aqui ele abandonou. Ele abandonou porque não tinha mais o que fazer, né? Ele jogou o rei aqui, ele ia tomar mate aqui rapidinho, né? Não tinha muito o que fazer aqui. Tinha muito lance aqui, na verdade, né? Mas eu acho que não tem mate aqui, não. Deixa eu ver. Não tem mate, mas a vantagem das negras é que é insana, né? Já não tem mais o que fazer. Vamos ver a revisão aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção, né? Vamos ver qual foi minha precisão aqui nos meus lances, né?
Não, 73 foi uma boa precisão até, né? Não foi uma precisão podre. Eu acho que eu errei alguns lances besta, não tive uma precisão boa aqui, mas foi o suficiente pra ganhar do meu adversário, entendeu? Que é o que importa. O que importa é você ganhar, cara. O que importa é você não cometer gafes, assim, ó. Essas gafes aqui que massacram seu jogo, né? As gafes aqui destrói demais, né? Vamos ver qual foi a gafe do nosso adversário aqui? Passar aqui, vamos passar aqui. Cadê? Vamos ver a gafe dele aqui. Não, pera. Aqui, ó. Não, caraca, cadê o erro dele aqui? Esse aqui é o erro dele? Não tem erro aqui, não fez nenhum erro aqui. Oxi. Por isso que eu falo, não fica vendo muito essas revisão aqui não. Vá pra vocês, não é muito bom não, cara. Às vezes dá uns bug aqui no computador. Que ele fala que ele fez esse lance, mas ele nem fez esse lance. A partida acabou antes. Olha que brisa. A partida acabou antes e mesmo assim... mas beleza, né? Fazer o quê? Faz parte. Bom, mas é isso. Essa aqui foi a partida de hoje, né? Espero que você tenha gostado. E vamos agora para a próxima partida. Tamo junto. Até a próxima.